Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro com insinuações sexuais sobre uma repórter do jornal Folha de São Paulo provocou duras críticas da sociedade e de entidades ligadas ao jornalismo. A declaração foi feita quando o presidente respondia a uma pergunta sobre um outro assunto. Jair Bolsonaro fez insinuações sexuais para colocar em dúvida a atuação da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Em 2018, ela denunciou em reportagens o uso fraudulento de nomes e CPFs para habilitar celulares e enviar ilegalmente mensagens em massa por redes sociais durante a campanha eleitoral para presidente. O depoimento do River, né? Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista, mas dele, ela queria um furo. Ela queria dar um furo, tá? a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando: o Bolsonaro pagou para você divulgar, né? Pelo WhatsApp, informações. Hans River do Nascimento é ex-funcionário da empresa de marketing digital Iacos, citada pela jornalista como uma das empresas que dispararam ilegalmente as mensagens em nome de políticos. Ele depôs na semana passada na CPMI das fake news, formada por deputados e senadores que apura a disseminação de conteúdo falso na internet. Segundo integrantes da comissão, não prestou os esclarecimentos que deveria sobre o caso e, sem apresentar provas, Hans River afirmou que a repórter da Folha havia se insinuado sexualmente para ele na tentativa de conseguir informações. Na ocasião, a Folha de São Paulo publicou mensagens trocadas entre a jornalista Patrícia Campos Melo e Hans River do Nascimento, que desmentiram as afirmações dele à comissão. Por isso, Hans River deve ser convocado para depor novamente na CPMI das fake news. A relatora da comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB, também fez uma representação contra ele na Procuradoria-Geral da República, em que o acusa de prestar informações falsas. Mentir em uma comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha é crime, passível de prisão e outras punições. Sobre as declarações de hoje de Bolsonaro, a Folha de São Paulo disse em nota que o presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Melo e todo o jornalismo profissional com sua atitude. Vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. Entidades ligadas ao jornalismo reagiram fortemente. A Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas consideraram lamentáveis as declarações do presidente Jair Bolsonaro. As entidades afirmaram que as insinuações do presidente buscam desqualificar o livre exercício do jornalismo e confundir a opinião pública, e que o presidente se aproveita da presença de uma claque para atacar jornalistas, cujo trabalho é essencial para a sociedade e a preservação da democracia. Em nota conjunta, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e o Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB afirmaram que os ataques aos jornalistas empreendidos pelo presidente são incompatíveis com os princípios da democracia, cuja saúde depende da livre circulação de informações e da fiscalização das autoridades pelos cidadãos. As entidades disseram também que as agressões cotidianas aos repórteres são incompatíveis com o equilíbrio esperado de um presidente. Nós vemos como um dos mais graves ataques na série que já vem sendo feita pelo presidente contra veículos, contra profissionais, contra indivíduos e contra a liberdade de imprensa. O que nos parece claro é que já não estamos mais na esfera da ofensa, já trata-se de um caso de difamação. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que, mais uma vez, para a vergonha dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro é ofensivo e agride, de forma covarde, a jornalista Patrícia Campos Melo. Este comportamento misógino desmerece o cargo de presidente da República e afronta a Constituição Federal. A ABI pediu que a Procuradoria-Geral da República adote as medidas cabíveis no caso. Conclamamos a Procuradoria-Geral da República, a Comissão de Ética da Presidente da República, para tentar segurar esse presidente, porque não é possível que ele desça a esse nível tão grosseiro, tão rasteiro, para um presidente da República que envergonha não só a presidência, como a toda a nação brasileira.
Depois da repercussão negativa, no início da tarde, em nova declaração em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro reagiu com ironia. Alguém da Folha de São Paulo aí? Eu agredi sexualmente uma repórter hoje. Parabéns à mídia aí, valeu. Parabéns pra mídia, não quero conversa, não dá pra conversar. Parabéns à mídia aí. Eu agredi, cometi uma violência sexual contra a repórter hoje? Não. Parabéns. Bolsonaro, você é a pessoa do Brasil. E vem estar com você. O senhor acha que foi de respeito, presidente? As declarações do presidente também repercutiram no Congresso. Muitos parlamentares criticaram Jair Bolsonaro no plenário. Alguns aliados saíram em defesa do presidente. O discurso contra o presidente Bolsonaro é o mesmo. Mais uma vez, a esquerda e a imprensa extremista acusa Bolsonaro de atacar mulheres, nesse caso a repórter da Folha de São Paulo. 20 mulheres parlamentares divulgaram uma carta no fim do dia de repúdio à declaração de Bolsonaro. A maioria das parlamentares, especialmente da oposição, foi à tribuna para também defender a jornalista. Quando alguém fica com raiva de homem, de jornalista, ninguém fala da moral, ninguém fala da sua vida sexual, ninguém fala das suas coisas íntimas. Por que da mulher todo mundo se vê no direito de poder ofender as questões pessoais de uma mulher?